Oi, gente! Mais um programa Conversa Franca com Carvalho Neto, e hoje a gente gostaria de conversar com você que tem problema de pressão alta. Você sabia que no mundo existe mais de 1 bilhão de pessoas que enfrentam o problema da hipertensão? Diante dessa estatística assustadora, nós vamos trazer aqui a palavra do cardiologista Dr. Pablo Ramos, que tem uma mensagem especial para todos. Confira aí. Olá, pessoal. A hipertensão arterial sistêmica é uma doença muito prevalente, né? Não só no Brasil como no mundo. E a pressão alta é multifatorial. Existem várias causas para desenvolver hipertensão arterial. Existem vários fatores de risco para isso, né? O que seria a hipertensão arterial? O próprio nome já diz, é o aumento da pressão nas artérias, né? Nos vasos sanguíneos. E esse aumento da pressão arterial pode levar a inúmeras consequências ruins, né? Como, por exemplo, um acidente vascular encefálico, que é mais conhecido popularmente como derrame, né? A retinopatia hipertensiva, né? O paciente pode ter uma lesão de retina, pode ter glaucoma e ficar seco por conta da pressão alta. A pressão alta pode gerar doenças cardíacas, né? Como cardiopatia hipertensiva, o coração começa a aumentar de tamanho, e se essa pressão não for controlada, o coração começa a ficar fraco, o que a gente chama de insuficiência cardíaca. A pressão alta pode levar ao infarto agudo do miocárdio, né, gerando disfunção cardíaca, podendo gerar até a morte. Diante desse quadro assustador, quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter para evitar esse problema? Existem vários fatores de risco associados à hipertensão arterial, né? Existem alguns fatores que a gente chama de fatores não modificáveis. Por exemplo, a raça negra. Pessoas de raça negra têm mais chances de desenvolver pressão alta. História familiar, genética, também pessoas que são de família com tendência à hipertensão também têm chance maior de desenvolver hipertensão. A questão também da idade, né? Pessoas mais idosas, por conta da resistência vascular, têm mais chance de ter pressão alta. Mas existem os fatores modificáveis, que são os mais importantes. Por exemplo, aquele paciente que consome muito sal, muito sódio, esse paciente tem mais chance de desenvolver pressão alta. O importante seria você consumir menos que 2 gramas de sal por dia. O que seria 2 gramas? É você não exagerar no sal. Aquele paciente que come churrasco todo dia, por exemplo, está comendo muito sal, pode desenvolver hipertensão. Aquele paciente que almoça, janta com um saleiro do lado, a mesma coisa. Então, esse é um dos fatores de risco que deve ser evitado, né? A diminuição, a redução da ingesta de sal, de sódio. Outro fator importante, a obesidade, sobrepeso e obesidade. O paciente, infelizmente, a obesidade é uma doença e a obesidade gera inflamação do corpo todo, principalmente inflamação dos vasos sanguíneos, e isso aumenta a pressão. Qual o conselho do Dr. Pablo, cardiologista, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, aqui em São Mateus do Maranhão, e que estão passando por esse problema de ter uma pressão alta? Primeiramente, mudança de estilo de vida, dieta, né? Diminuir comida que tenha muito sal, comida que tenha muito sódio, comida que tenha muita fritura, gordura, comidas oleosas. Redução de peso é importante, principalmente aqueles pacientes que têm aquela gordurinha abdominal, né? Redução de peso é uma ótima mudança no estilo de vida para você diminuir a pressão alta, para você diminuir a pressão. Sedentarismo, você tem que deixar de ser sedentário, praticar atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, ou seja, pelo menos umas 4, 5 vezes por semana você tem que praticar alguma atividade física, corrida, caminhada, academia, hidroginástica, o que for melhor para você, você tem que praticar alguma atividade física. Não basta, pacientes hipertensos que usam a medicação de pressão, não basta somente usar a medicação, tem que adotar estilo de vida saudável. Se você fuma, você vai ter que deixar de fumar. Se você bebe bebida alcoólica, você vai ter que reduzir ou até mesmo largar de beber, porque a bebida alcoólica, assim como o cigarro, também estimula o aumento da pressão arterial. A atividade física é importantíssima, né? Então esses são os principais fatores de risco modificáveis em que o paciente ele tem que se atentar tanto para prevenir a pressão alta, e aqueles pacientes que já têm, adotar essa mudança de estilo de vida para poder controlar a pressão.
Uma pessoa que tem problema de pressão alta, ele pode resolver o problema se ouvir a opinião do profissional? Isso ajuda muito a ele? Com certeza. Qual o caminho que ele deve seguir para evitar o problema? A pressão alta, ela não tem cura, né? Ela vai ter o quê? Um controle. E para que haja esse controle adequado, é necessário que o paciente faça consultas periódicas com o seu cardiologista ou com o seu clínico. Se você é um paciente que usa a medicação para pressão, você tem que usar essa medicação de forma contínua, ou seja, todos os dias. Não adianta você usar durante um mês, durante 15 dias, 2 meses, depois largar. Não adianta você tomar o remédio de pressão um dia sim, um dia não, um dia sim, 2 não. A medicação é contínua, é diária. E junto com a medicação, a mudança de estilo de vida. Diminuir sal, diminuir gordura, quem fuma parar de fumar, quem bebe diminuir a ingesta de álcool ou parar de beber, praticar atividade física. Então são esses 2 tratamentos aliados que vão controlar a pressão.